Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra ao seu coração, em especial você que diz assim: pastor, eu queria tanto ser honrado, eu queria tanto que Deus me abençoasse. Se você realmente quer ser uma pessoa honrada, se você quer tanto que Deus realmente te abençoe como Deus quer te abençoar, essa mensagem é para você. O livro de Jó 42, versículo 5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos irmãos, esse Jó, de quem a Escritura se refere, foi um sheik do Oriente Médio que viveu nos dias de Abraão. Foi um dos homens mais prósperos daqueles dias. Um homem que era médico, cientista, astrônomo, astrólogo, o maior conhecedor de ciências botânicas, tinha todos os motivos de ser uma pessoa arrogante, de ser uma pessoa orgulhosa. Mas aqui mostra a humildade por parte de Jó. Aqui mostra o quanto Jó era uma pessoa simples. Porque Jó, sendo tudo isso que mencionei, sendo um dos homens mais ricos daquela época, ele nunca se recusou a ouvir o Deus Todo-Poderoso. E o problema de muitas pessoas está exatamente no ouvir. Porque muitos não querem ouvir, como agora Deus está batendo na porta do coração de alguns, e alguns já estão pensando: pastor, já ouvi isso tantas vezes, não vou nem ouvir mais. Ignorância sua. Deus está batendo na porta do coração de pessoas agora dizendo: vai para a igreja. Tem alguns da opinião própria dizendo: eu não vou. Deus está batendo na porta do coração de pessoas agora dizendo: muda, se esforça, eu sou contigo. E a pessoa se recusa a mudar. Deus está batendo na porta do coração de pessoas dizendo: eu quero entrar com providência na tua causa. Mas tem alguns que não querem ouvir, não querem ouvir a voz de Deus, que pensa assim: não, eu já conheço, eu não preciso ouvir mais, eu sei ler a Bíblia. Eu vou lhe dizer: só ler a Bíblia não basta. Só ler a Bíblia não é o bastante, não é o suficiente, porque você pode ser alguém que lê, você pode ser alguém que jejua, você pode ser alguém que vai ao monte, você pode ser alguém que até vai na igreja, mas se não ouvir, é tudo em vão, é tudo à toa. E Deus está batendo na porta do coração de pessoas agora, dizendo: ei, ouça, Jó era rico, Jó era próspero, Jó era muito abençoado. Jó era um homem que os idosos respeitavam, conforme o mesmo Jó aqui 29, o versículo 7, 8, 9, do mesmo Jó. A Bíblia diz que ele saía à praça da cidade, os idosos, mais idosos que ele, se levantava e dava lugar para Jó sentar. Os príncipes faziam isso, colocava a mão na boca e se calava, para ouvir da parte de Jó o que Deus tinha a falar através de Jó. Isso aqui mostra o quanto Jó era humilde, porque sendo rico como ele era, um dos sheiks mais ricos daqueles dias era Jó. Ele podia se orgulhar, dizer: não, eu tenho toda essa riqueza, eu sou médico, eu sou cientista, o maior conhecedor de ciências botânicas daquela época, eu não preciso ouvir os outros, não preciso ouvir a mais ninguém. Mas ele nunca se recusou a ouvir. Isso mostra que ele era humilde, tanto que a Escritura diz: é melhor ouvir do que falar. Tem gente que quer falar e não quer ouvir, mas não é isso que a Escritura ensina. Melhor ouvir do que falar. Tem gente que quer falar e não quer ouvir, diferente de Jó. Ele podia se vangloriar, mas Jó entendeu que tudo que ele era, ou tudo que ele tinha, é porque o Todo-Poderoso é quem tinha lhe dado. Embora ele nunca tinha contemplado a glória de Deus com os próprios olhos, mas ele fazia questão de ouvir. O segredo está no ouvir. Ele era próspero, mas ouvia. Ele era abençoado, mas ouvia. Ele era uma pessoa bem instruída, mas ele ouvia. Ele era médico, ele era cientista, astrônomo, astrólogo, mas nunca se recusou a ouvir. Por isso Deus o prosperava em tudo que fazia. Será que não é isso que está faltando a algumas pessoas? Tem pessoas me ouvindo agora que a família está bagunçada, toda bagunçada. Não tem diálogo dentro de casa. Tem pessoas me ouvindo que a família está tão bagunçada que tem pessoa entre a própria família que não se fala. Será que você está ouvindo a Deus mesmo? Tem pessoas me ouvindo que o casamento está todo bagunçado. O marido bate na mulher,
A mulher briga com o marido, traição de um lado e de outro. Será que estou ouvindo a Deus mesmo? Tem pessoas me ouvindo que financeiramente falando, a vida financeira está bagunçada também. Esse Jó era muito próspero. Por quê? Porque ele ouvia. Aqueles que financeiramente falando, a vida está bagunçada. Será que estou ouvindo a Deus mesmo? Tem pessoas me ouvindo que muitas vezes o pai com o filho, a mãe com a filha, não sei, não tem diálogo, não tem obediência, um não obedece, o outro fala gritando com o outro, não senta, não tem o controle da família, o domínio. Será que estou ouvindo a Deus? Tem pessoas me ouvindo agora do outro lado, carregando no peito um coração malicioso, um coração raivoso, odioso. Será que estou ouvindo a Deus mesmo? Porque Deus te liberta. Tem pessoas me ouvindo do outro lado que não liberam o perdão para o próximo. Será que estou ouvindo a Deus? Deus te perdoou. Por que você não perdoa? Tem pessoas me ouvindo do outro lado que a vida está bagunçada em todos os aspectos. Aí eu pergunto, será que de fato estou ouvindo a Deus? Esse aqui podia se vangloriar por ser rico como ele era. Era um dos sheiks do Oriente Médio mais rico daqueles deles, esse homem chamado Jó. Mas uma coisa ele tinha, sensibilidade no ouvir. Ele fazia questão de ouvir a Deus. Coisa que pessoas que não tinham nada não ouviam. Ele que tinha tudo fazia questão de ouvir. Porque ele sabia que tudo que ele tinha vinha, ou ele o havia adquirido por meio do ouvir o Todo-Poderoso. Quanto mais ele ouvia, mais Deus abençoava. E chegou o dia que de tanto Jó ouvir, Deus se manifestou a ele. Porque Jó conhecia de ouvir. Deus fez questão de se revelar a Jó. Depois da prova que ele passou. Por isso que ele disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ouviu tanto que ele contemplou a face do Todo-Poderoso com os próprios olhos. Ele fazia tanta questão de ouvir que Deus fez questão de se manifestar a Jó. Jó fazia tanta questão de ouvir que Deus fez questão de se revelar ao mesmo. Então ouça, o segredo é ouvir. Porque se você ouvir, o Deus que honrou a Jó, o Deus que abençoou Jó, certamente vai te abençoar também no nome de Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo ter esse privilégio. Deus se revela a você como se revelou a Jó. E você contempla a glória de Deus com os seus próprios olhos. Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.